5 pessoas foram encontradas em um celeiro de uma grande fazenda e $500 mil desapareceu sem deixar rastros. No chão, o proprietário da fazenda James Flint com sua própria espingarda nas mãos. A polícia se apressa para registrar o ocorrido como uma tragédia familiar, mas as primeiras evidências já mostram que tudo é muito mais complicado do que parece à primeira vista. 7 de outubro de 2021, às 12h38 da tarde, o motorista do ônibus escolar Andrew Green liga para os serviços de emergência. Ele está preocupado com o silêncio incomum na fazenda da família Flint. Normalmente, às 7h45 da manhã, as crianças de James Flint esperam o ônibus na estrada rural, mas hoje a estrada está vazia. 14 minutos depois, uma patrulha policial chega à fazenda. Ao redor, vazio e deserto. O grande celeiro de grãos está aberto. Dentro, os restos mortais de 5 pessoas. São James Flint, sua esposa Sarah, o filho mais velho Joshua, a filha Emma e o mais novo, Ben, de 9 anos. Todos com ferimentos de arma de fogo de espingarda calibre 12 a uma distância de menos de 1 metro. Ao lado de James, no chão de concreto, está sua própria espingarda Winchester S.XP, oficialmente registrada em seu nome. A polícia imediatamente registra a versão de tragédia familiar no relatório oficial número 20 e 1-778. Mas as primeiras evidências coletadas já indicam que conclusões precipitadas podem estar erradas. Os criminalistas estudam cuidadosamente os cartuchos encontrados no local. Nos estojos são claramente distinguíveis microdefeitos do percussor da arma. A perícia rapidamente estabelece que esses defeitos não coincidem com a espingarda Winchester pertencente a James Flint. Em palavras simples, dispararam com outra arma que não está no local do crime. Simultaneamente, a polícia começa a revisar as gravações da câmera de vigilância instalada na entrada do celeiro. A câmera registra como às 3h57 da madrugada alguém entra, usando um cartão magnético com código ID 04, A7D3. A verificação dos registros da fazenda mostra que este cartão pertence ao operador de trator Victor Hoffman. Victor é um trabalhador sazonal que nunca faltou aos turnos, mas justamente hoje parou de responder às chamadas. O vizinho da fazenda, Carl Mitchell, que vive a menos de 1 quilômetro dos Flints, conta aos policiais outro detalhe importante. Às 5h15 da manhã, ele ouviu distintamente o som de um transportador de grãos funcionando. Neste horário, a colheita de grãos nunca começava. Carl se surpreendeu com a atividade precoce, mas não deu grande importância até a chegada da polícia. Com base nas informações coletadas, a polícia identifica os primeiros suspeitos. Carl Mitchell, vizinho da família Flint. Recentemente perdeu um processo judicial para James Flint sobre uma disputa de acesso à água. O conflito era considerado resolvido, mas a polícia sabe de seu descontentamento com o resultado do caso. Victor Hoffman, trabalhador sazonal da fazenda. Seu cartão foi usado para entrar no celeiro durante a noite, pouco antes do suposto horário da tragédia. O desaparecimento súbito e a ausência no local de trabalho levantam grandes questões. Na mesma manhã, um turista chamado Alan Graham se dirige à polícia e informa que por volta das 4h20 da manhã, viu a caminhonete azul de Carl Mitchell perto dos silos de grãos da fazenda dos Flints. O próprio Carl nega que estivesse lá naquele horário. Este momento está registrado pela polícia e sujeito à verificação. A conclusão preliminar do criminalista muda completamente o quadro do incidente. A julgar pelo estado dos restos mortais, a tragédia aconteceu muito antes da ligação para os serviços de emergência. Entre o próprio crime e sua descoberta, quase 8 horas de absoluta inação e silêncio na fazenda. A polícia é forçada a reconhecer que a versão inicialmente óbvia está rapidamente perdendo peso. A investigação rapidamente estreita o círculo de suspeitos. Após a primeira inspeção do local da tragédia no celeiro de grãos, a polícia direciona sua atenção para o vizinho mais próximo, Carl Mitchell. As relações entre ele e a família Flint há muito deixaram de ser amigáveis. Os oficiais começam a trabalhar os detalhes de sua possível participação.
Porque Carl Mitchell afirma que não estava perto da fazenda às 4 horas e 20 minutos, se o turista Alan Graham viu distintamente sua caminhonete azul perto dos silos de grãos, mas a câmera CCTV do caixa eletrônico registrou Carl a 36 quilômetros na cidade de Northam às 6 horas e 47 minutos da manhã do mesmo dia? A situação à primeira vista é confusa. Os operativos precisam verificar exatamente seus movimentos para confirmar ou excluir Carl da lista de suspeitos. O depoimento do turista poderia fechar este caso rapidamente, se não fosse por um detalhe. Carl claramente prova que tem um álibi para o início da manhã. Carl calmamente informa aos policiais que às 4 horas e 35 minutos da manhã saiu de casa em direção a Northam, em sua caminhonete Toyota Hilux. Para confirmar, Carl mostra um recibo do posto de gasolina Fuel Co., obtido no pagamento sem dinheiro às 4 horas e 40 minutos da manhã. Fato documentalmente confirmado. Os policiais imediatamente compreendem. Se Carl realmente abasteceu o veículo às 4 horas e 40 minutos, ele não poderia estar na fazenda às 4 horas e 20 minutos, como afirmou o turista. Aparece uma lacuna temporal que requer esclarecimento. Os investigadores passam para o próximo detalhe. Carl anteriormente informou que às 5 horas e 5 minutos ouviu distintamente o trabalho do transportador de grãos na fazenda dos Flints, quando ainda estava em casa. Os oficiais conduzem uma verificação imediata das condições climáticas. De acordo com o boletim meteorológico, na noite de 7 de outubro, o vento soprava do sudeste a uma velocidade de 9 metros por segundo. O ruído do transportador de grãos de aproximadamente 95 decibéis a uma distância de 200 metros realmente poderia ser ouvido através da janela aberta do quarto de Carl. A verificação confirma. Ele poderia ter ouvido esse som. No entanto, permanece obscuro porque Carl, afirmando que ouviu o transportador já após retornar de Northam para casa, não menciona outros deslocamentos no intervalo entre 4 horas e 40 minutos e 5 horas e 5 minutos. A janela temporal das 4 horas e 20 minutos às 4 horas e 55 minutos não tem explicação completa. Carl não fica nervoso, mas também não se apressa em dar detalhes. Enquanto isso, os criminalistas terminam a inspeção dos pertences de Carl, conduzida com seu consentimento voluntário sem mandado. Na sola de suas botas foram encontrados restos de grãos da variedade Infinity Gold, da mesma variedade que está marcada como desaparecida no sistema contábil da fazenda dos Flints. Isso complica seriamente a posição de Carl. Por enquanto, ele apenas dá de ombros, afirmando que o grão poderia ter grudado nas solas a qualquer momento, já que vive bem perto dos celeiros. Os especialistas registram o fato da descoberta, mas compreendem, para apresentar uma acusação oficial, isso não é suficiente. Ainda mais que ainda é desconhecido como exatamente o grão desapareceu da fazenda e porque o caixa da fazenda dos Flints estava vazio. A investigação recebe uma gravação adicional capaz de mudar a direção do caso. Às 4 horas da madrugada do mesmo dia, um drone da empresa Fix Harvest realizava um sobrevoo planejado dos campos e propriedades rurais. As imagens obtidas de sua câmera mostram claramente um automóvel Toyota Hilux de Carl Mitchell, estacionado perto dos silos. Isso confirma as palavras do turista, que anteriormente afirmou a mesma coisa. Mas o próprio Carl não está na imagem. Apenas seu automóvel, parado imóvel na escuridão ao lado do armazém de grãos. Os operativos estudam as imagens atentamente, assistindo o vídeo várias vezes. O drone é confiável, a câmera de qualidade, e não há dúvidas sobre a autenticidade. Mas a marca temporal de 4 horas não se encaixa no álibi comprovado de Carl, confirmado pelo abastecimento já às 4 horas e 40 minutos na outra direção. A polícia silenciosamente registra este fato estranho. Ninguém tira conclusões imediatamente, mas os operativos começam a admitir a possibilidade de erro ou manipulação com dados de tempo em um dos dispositivos. A questão do tempo agora se torna fundamental para toda a investigação. No dia seguinte, a investigação muda o foco. Enquanto os especialistas lidam com o álibi de Carl, outro grupo de polícia e auditores estuda a situação financeira da fazenda da família Flint. A polícia está certa de que o desaparecimento de uma grande soma de dinheiro e grãos não pode ser uma coincidência casual, como em uma temporada da contabilidade da fazenda dos Flints,
desapareceram 6 grandes lotes de trigo, com peso total de 360 toneladas e valor de quase $500 milhão australianos, e porque o fazendeiro não notou tal falta séria. Os especialistas economistas que verificam a documentação da fazenda logo compreendem a escala do ocorrido. 6 lotes de grãos de 60 toneladas cada, valor total de cerca de $480 mil, desapareceram sem qualquer baixa oficial. Tal perda claramente vai além dos limites de um simples erro na contabilidade. Na verificação detalhada, um auditor de TI encontra uma carteira de criptomoeda oculta na rede da fazenda. Para esta carteira, no período de junho a setembro de 2021, regularmente chegava dinheiro. Ao todo, foram feitas 6 transações, cada uma exatamente de $80 mil australianos. No total, são os mesmos 480 mil que coincidem com a soma da falta de grãos. A verificação dos dados da exchange de criptomoeda Binance confirma que o endereço IP de onde foram conduzidas as transferências está diretamente ligado ao roteador da fazenda da família Flint. Esses dados excluem interferência externa e indicam que as transações foram conduzidas por alguém de dentro, uma pessoa que tinha acesso ao roteador da fazenda. Agora é óbvio que alguém dos trabalhadores ou pessoas próximas ao fazendeiro secretamente retirava dinheiro. A investigação se aprofunda na análise dos relatórios de produção da empresa Fix Harvest, que se ocupava do transporte de grãos da família Flint. O economista-chefe da empresa explica à polícia que, segundo seus documentos, cerca de 8% de toda a colheita da fazenda foram baixados como perdas no transporte e armazenamento. Esta cifra excede significativamente o indicador usual para outras propriedades da região, onde o padrão de perdas raramente excede 2%. Os policiais estudam a correspondência de Sarah Flint, esposa do fazendeiro. Em 17 de setembro, ela enviou uma mensagem aos colegas da fazenda que agora parece suspeita. Ela escreveu: "Alguém constantemente corta a nossa cota. Victor jura que o grão suava no funil, mas eu já duvido." Isso significa que Sarah estava ciente do problema muito antes da tragédia e começou a suspeitar de um dos funcionários, o operador de trator Victor Hoffman. Hoffman novamente se torna figura de interesse para a polícia. Suas palavras de que o grão supostamente se estragava no processo de armazenamento agora parecem ou um erro honesto, ou parte de um esquema cuidadosamente planejado. Na polícia surge uma versão temporária de que o próprio James Flint poderia estar envolvido na venda ilegal de grãos e pessoalmente retirava dinheiro para a criptomoeda. Possivelmente, ele intencionalmente não registrava essas operações na contabilidade. E quando a situação saiu de controle e se tornou óbvia, decidiu tomar medidas extremas, organizando a tragédia no celeiro. No momento, a polícia não tem evidências suficientes nem para confirmar nem para refutar esta versão. Ela permanece apenas uma suposição preliminar da investigação. Na mesma manhã, a polícia recebe a conclusão final do perito judicial que trabalhou no local do incidente. O estudo cuidadoso do ferimento de James Flint mostra um ângulo incomum de entrada da carga de chumbo, 62 graus para baixo e à esquerda. O especialista indica inequivocamente que com um disparo independente por um destro com cano curto, tal ângulo é impossível de conseguir. Este fato refuta completamente a versão oficial inicial. Agora fica óbvio para a polícia que a tragédia no celeiro foi uma encenação planejada por outra pessoa. James Flint, inicialmente apresentado como o principal culpado, agora oficialmente se torna vítima. A investigação novamente retorna ao círculo de suspeitos, entre os quais estão Carl Mitchell e o operador de trator Victor Hoffman. O motivo agora é claramente financeiro, mas tirar conclusões específicas ainda é cedo. 2 meses após a tragédia, Victor Hoffman retorna à região e novamente se emprega como operador de trator sazonal. A polícia imediatamente obtém o mandado número 21-1180 para sua detenção e chamada para interrogatório oficial. Victor chega voluntariamente, comporta-se calmamente e com confiança, como se não duvidasse de sua própria inocência. Porque os microdefeitos nos cartuchos do local da tragédia coincidem com a espingarda modelo Browning BPS, que Victor Hoffman vendeu 1 mês antes dos eventos através do clube de tiro esportivo Perth Shooting Association.
Os investigadores finalmente recebem a perícia balística. Até este momento, o laboratório estadual Perth Forensics estava parado devido às medidas de quarentena da Covid-19 e estava sobrecarregado com casos atuais. Agora os resultados estão prontos e se tornam conhecidos pelos operativos apenas em meados de dezembro. Os especialistas balísticos dão uma conclusão clara. Os microdefeitos nos estojos dos cartuchos encontrados na fazenda coincidem completamente com as marcas características deixadas pela espingarda de alma lisa Browning BPS. Segundo dados oficiais do clube Perth Shooting Association, Victor Hoffman realmente possuía tal arma e pessoalmente veio à área do clube em 2 de setembro de 2021 para inspeção e preparação da arma para venda. No entanto, quando os policiais apresentam estes fatos a Victor, ele não demonstra confusão. Em vez disso, ele informa que vendeu a espingarda através de uma transação privada aproximadamente um mês antes da tragédia. Os detalhes da transação são confirmados pelo clube, onde a arma foi oficialmente colocada à venda. No interrogatório oficial sob juramento, Victor Hoffman conta à investigação sua versão. Segundo ele, a espingarda Browning BPS desapareceu de sua van na noite de 15 de setembro. Ele assegura que imediatamente após o desaparecimento tentou encontrar a arma independentemente, mas não fez nenhuma denúncia à polícia ou companhia de seguros. Assim, Victor não tem confirmação oficial do desaparecimento da arma, e sua versão permanece apenas seu depoimento pessoal. Os policiais não se apressam em acreditar nesta história. No entanto, por enquanto eles não têm evidências diretas de que Victor está mentindo. Isso lhe deixa uma pequena possibilidade de explicar convincentemente por que cartuchos disparados de sua antiga espingarda apareceram no local da tragédia. Paralelamente, outro grupo de investigadores oficialmente fecha a questão sobre o envolvimento do vizinho Carl Mitchell. O turista Alan Graham, que anteriormente insistia ter visto a caminhonete de Carl perto dos silos às 4h20 da manhã, esclarece seu depoimento. Durante o interrogatório repetido, ele identifica com segurança o automóvel pela iluminação noturna específica da carroceria, instalada precisamente na caminhonete de Carl. Mas após verificação cuidadosa dos dados do drone da empresa Fix Harvest, revela-se um erro sério. A marca no vídeo de 4h da manhã resultou de uma falha do servidor NTP. Na realidade, o automóvel de Carl foi filmado já às 6h. Isso coincide completamente com o álibi de Carl, registrado anteriormente. Assim, Carl Mitchell é oficialmente excluído dos suspeitos neste caso. Enquanto Victor dá depoimentos, os especialistas terminam a análise profunda da informação eletrônica apreendida nos primeiros dias após a tragédia. Os investigadores verificam cuidadosamente os dados técnicos do tablet de Victor Hoffman, confiscado em 8 de outubro. Comparando o endereço MAC do dispositivo com o dump DHCP do roteador da fazenda dos Flints, os operativos obtêm uma coincidência convincente. Segundo os dados obtidos, precisamente o tablet de Victor estava conectado à rede da fazenda nos momentos em que foram realizadas as 6 transações secretas para a carteira de criptomoeda. Agora, os rastros financeiros do crime estão diretamente ligados ao dispositivo pessoal de Victor Hoffman. Os rastros financeiros e balísticos começam a convergir em uma figura. A investigação entra na etapa final. Os policiais agora precisam responder apenas uma questão que permanece sem explicação. Como Victor conseguiu transportar secretamente 360 toneladas de grãos da fazenda e deixar o local dos eventos muito antes do amanhecer, aparecendo nos registros oficiais de CCTV apenas por volta das 6h da manhã na cidade vizinha? O salão de sessões do Tribunal Supremo de Perth está lotado. 1 ano e meio de investigações, estudo de evidências, interrogatórios e perícias infinitas chegaram ao fim. Victor Hoffman, operador de trator sazonal da fazenda dos Flints, está diante dos jurados sem uma única emoção no rosto, ouvindo a apresentação final da acusação estatal. O promotor confiadamente começa a te expor a cronologia do crime, apoiando cada palavra com documentos oficiais e evidências. Primeiro, Victor preparou antecipadamente o crime, fazendo uma duplicata da chave magnética do celeiro ainda no inverno de 2020. O sistema de acesso registrava apenas o número ID do cartão, portanto a identidade de quem entrava não podia ser rapidamente determinada.
Foi exatamente com esta chave que ele se aproveitou na manhã de 7 de outubro às 3h57, não suspeitando que sua entrada seria registrada pelo sistema de videovigilância. Segundo, Victor acordou James Flint, proprietário da fazenda, sob o pretexto de uma avaria urgente do transportador de grãos. James saiu de casa para resolver o problema com o equipamento. Assim, Victor obteve a possibilidade de controlar a situação. Terceiro, às 4h12, Victor manualmente ligou a colheitadeira diretamente da cabine. O ruído alto do transportador com potência acima de 100 decibéis completamente abafou os sons dos disparos. Neste momento, nenhum dos vizinhos conseguiu ouvir o que estava acontecendo. Quarto, Victor forçou toda a família a ir para o celeiro de grãos, após o que fez vários disparos com a espingarda Browning BPS. Então Victor colocou na mão de James sua própria Winchester, encenando uma tragédia que deveria confundir a investigação. Quinto, o caminhão Kenworth T-409, já preparado antecipadamente, estava aquecido e esperando na área ao lado da fazenda. Victor possuía licença MC, o que lhe permitia dirigir veículo pesado articulado. Ele rapidamente carregou o último lote de grãos da variedade Infinity Gold, pesando 37 toneladas, e deixou a fazenda antes do amanhecer. Segundo dados dos logs GPS, ainda 6 lotes anteriores de 60 toneladas Victor transportou no período de junho a setembro. Estes dados são confirmados pelos logs satelitais da empresa Fix Farm Truck. Sexto, Victor entregou os grãos no elevador Darwin Bulk, percorrendo a distância de 92 quilômetros por estrada rural em 1h40. Ele pessoalmente assinou na nota fiscal e recebeu por este lote dinheiro que, como os 6 pagamentos anteriores, foram transferidos para a criptomoeda USDT. Assim, a soma total do grão roubado constituiu quase $480 mil australianos, dos quais 360 toneladas são os 6 lotes anteriores e as últimas 37 toneladas transportadas na noite da tragédia. O promotor apoia as acusações com evidências irrefutáveis. A perícia balística confirmou definitivamente a coincidência dos defeitos microscópicos dos cartuchos no local da tragédia com a espingarda Browning BPS de Victor. O atraso na perícia foi causado pelas limitações do trabalho do laboratório estadual Perth Forensics, devido à pandemia confirmada por documento oficial. O dump DHCP do roteador da fazenda claramente registrou o endereço MAC do tablet de Victor durante todas as 6 transações noturnas de USDT. Foi encontrado documento confirmando que Cal Mitchell ajudou Victor no carregamento de um dos lotes de grãos em agosto de 2021, o que explica os rastros de grãos em seu calçado. Quando as evidências já parecem óbvias, os advogados de Victor tentam contestar as evidências eletrônicas, alegando possível falsificação de endereço MAC, spoofing. Em resposta, o especialista da empresa Cisco, convidado pela acusação, demonstra detalhadamente ao tribunal os dumps técnicos completos do roteador. Ele confirma: os dados são autênticos. Não foram editados e foram completamente preservados ainda em outubro de 2021. Após esta declaração, os jurados se retiram para a deliberação. Após 3 horas tensas, o tribunal retorna à sessão. O juiz anuncia o veredito. Victor Hoffman é considerado culpado em todos os 5 episódios de assassinato, bem como no grande roubo de propriedade da fazenda. O juiz emite a sentença final. Victor Hoffman é condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No fundo do poço abandonado, Sushika, localizado a 12 quilômetros da fábrica de óleo de Ante Petrovic, a polícia encontra aros de carvalho carbonizados e um telefone simples de botões. O dispositivo pertence ao estudante de história Marko Lukic, desaparecido 8 meses atrás. Nos anéis metálicos, os peritos descobrem vestígios de lacre com o brasão do Museu Arqueológico. Quem era Marko? O que fazia perto da fábrica de óleo naquela noite e por que seus pertences acabaram no fundo do poço? Esse é agora o principal enigma do caso. Na manhã de 11 de maio de 2012, o grupo de investigação operacional chegou ao poço abandonado chamado Sushika. O território fica num lugar isolado,
longe de estradas movimentadas e povoados. Ao redor, floresta densa e construções semidestruídas, restos de uma exploração agrícola fechada há muito tempo. O trabalho começou de manhã cedo e se prolongou até tarde da noite. A uma profundidade de 7 metros, os investigadores levantaram os aros metálicos queimados de um barril de carvalho. As chamas deformaram tanto o metal que identificar seu propósito original se mostrou difícil. Um pouco depois foi encontrado um telefone marca Nokia, um aparelho antigo e simples de botões com a tela quebrada. O e-mail indicou o proprietário. Marko Lukic, de 22 anos, estudante da Faculdade de História, desaparecido sem deixar rastros em 3 de setembro de 2011. Sua busca continuava já há 8 meses. Durante todo esse tempo, a polícia não havia encontrado nada, até que esses objetos emergiram do poço esquecido. A perícia imediatamente deu várias pistas importantes. Nos aros foi descoberta uma camada microscópica de lacre com a impressão do brasão do Museu Arqueológico local. O telefone de Lukic permaneceu em silêncio desde as 22h42 daquela mesma tarde. Esse é o último momento confirmado em que o estudante ainda estava em contato. Também a investigação obteve uma gravação de vídeo da câmera número 2 da loja do posto de gasolina Stablinak. Ela registrou uma velha Niva verde com reboque coberto por uma lona às 22h10. O veículo se dirigia na direção da fábrica de óleo de Ante Petrovic. As suspeitas recaíram imediatamente sobre 2 pessoas. O primeiro, Ante Petrovic, proprietário da fábrica de óleo, homem de 56 anos, calmo, reservado, com reputação de empresário honesto. Mas nos círculos locais há muito circulavam rumores sobre suas estranhas viagens noturnas e o cheiro de queimado que se percebia periodicamente no território da empresa. O segundo suspeito, o vigia das escavações arqueológicas, Nenad Kulic, homem de 43 anos, magro e silencioso. Antes deste caso, ele já havia sido processado pela venda de moedas antigas na feira local. Na época, Kulic afirmava que havia sido um achado casual. O museu verificou suas palavras. A pista se mostrou falsa e o caso foi arquivado. Entretanto, agora, após a descoberta do lacre no barril, as moedas voltaram a interessar os investigadores. Não teriam sido essas moedas parte de algum evento maior, no qual também se viu envolvido o estudante desaparecido Marko Lukic? Por enquanto, essa linha de investigação permanecia aberta, mas estava sendo verificada novamente com maior minúcia. Os investigadores rapidamente obtiveram a ordem judicial número 173/2012 e começaram a estudar as operações financeiras de Ante Petrovic, contas, pagamentos, movimentações de dinheiro. Tudo era examinado cuidadosa e sistematicamente. Atenção especial atraiu a atividade das contas bancárias no período do desaparecimento do estudante, especialmente as transações grandes ou incomuns. Durante esse dia também se reuniram perto do poço habitantes locais. Entre eles estava o pai do estudante desaparecido, um homem silencioso, que se mantinha afastado de todos e acompanhava atentamente o trabalho da polícia. Ele esperava encontrar pelo menos algo capaz de lançar luz sobre o desaparecimento do filho. Ao anoitecer, chegou uma mensagem da perícia médico-legal. Na superfície interna dos aros metálicos foram descobertas fibras de tecido enegrecidas. Os peritos confirmaram. São restos de roupas humanas, queimadas junto com o barril. Os investigadores agora estão definitivamente convencidos de que os objetos encontrados no poço estão relacionados com o desaparecimento de Marko Lukic. Mas as principais questões ficaram sem resposta. O que exatamente aconteceu naquela noite? Por que os pertences do estudante acabaram aqui? E quem tentou ocultar os vestígios do crime tão minuciosamente? Na próxima etapa, a investigação passará ao estudo das operações financeiras de Petrovic, que podem explicar muito neste caso complicado. Amanhã de 2 de setembro de 2011. Ante Petrovic, proprietário de uma pequena fábrica de óleo, passa no banco Zadar Kreditna. Os funcionários estavam acostumados a vê-lo regularmente, sempre correto, calmo e preciso em assuntos financeiros. Habitualmente, cada transação tinha um propósito claro e confirmação documental. Neste dia, Petrovic retira de uma vez 45 mil kunas em dinheiro.
O destino não é indicado. Petrovich não parece preocupado ou agitado. O funcionário bancário mais tarde observou à polícia que o empresário agia naturalmente, como sempre, serena e tranquilamente. O único detalhe incomum foi a ausência de explicação para tão grande soma. Antehabitualmente, preferia pagamentos sem dinheiro e acompanhava cuidadosamente a documentação contábil. Às 12h35, a câmera de vigilância externa do porto de Pakostan registrou Petrovich na companhia de um homem desconhecido. A câmera VHS registrou sua saudação, um breve aperto de mãos e a entrega de um pacote por parte de Petrovich. O vídeo não permite ver o que há exatamente dentro. Mais tarde se descobre que o homem desconhecido é um restaurador de Šibenik, que colaborava periodicamente com a fábrica de óleo. Ele restaurava barris antigos de carvalho por encomenda da empresa. No primeiro interrogatório, o restaurador deu explicações claras. Ele negou categoricamente ter recebido dinheiro em espécie, enfatizando que todos os pagamentos de Petrovich eram realizados exclusivamente através de transferências bancárias. Ele fornece à polícia os recibos e documentos de pagamento correspondentes. Todos os registros confirmam suas palavras. Não há nem houve pagamentos em dinheiro. Quando Ante Petrovich é convocado para esclarecer esses fatos, ele diz com segurança que entregou ao restaurador precisamente o dinheiro retirado. Segundo Ante, o restaurador preferia dinheiro em espécie para evitar procedimentos bancários adicionais. Entretanto, essas afirmações entram em contradição direta com as declarações oficiais e documentos do restaurador. A investigação obtém acesso à contabilidade da fábrica de óleo. Lá, os operativos encontram um detalhe inusual: uma cópia carbono de um cheque em nome de Marko Lukic, aquele mesmo estudante de história que trabalhava meio período na fábrica de óleo. O valor do cheque, exatamente 45.000 kunas. À primeira vista, fica claro que a soma retirada por Anti se destinava ao estudante. Entretanto, ao estudar detalhadamente o documento, resulta que o cheque foi cancelado pelo banco no mesmo dia com o código ERR53. Erro técnico. O cheque anulado continuava sendo guardado entre os documentos vigentes, como se não tivessem tido tempo de retirá-lo ou esquecido de destruí-lo. Inicialmente, a polícia considera esse cheque como prova de que a grande soma se destinava precisamente a Marko. Entretanto, a contabilidade confirma que, devido ao erro técnico, o pagamento não passou. O dinheiro nunca chegou à conta de Marko Lukic. A investigação temporariamente se vê obrigada a considerar essa versão como pista falsa e buscar outras explicações. Nessa mesma tarde, já depois da transação mal sucedida com o cheque, a câmera de vigilância do caixa eletrônico no centro de Pakostan novamente registra Petrovich. Às 23h14, ele retira 4.500 kunas adicionais. Na gravação se nota que Ante não parece nervoso ou agitado, mas bem ligeiramente preocupado. Alguns minutos depois, a câmera do cassino Atlantic registra como Petrovich entra tranquilamente no estabelecimento. O cassino era conhecido pelos habitantes locais, mas para Petrovich não era um lugar de visita habitual. Essa ida ao cassino se torna um novo enigma. A investigação tenta entender se estão relacionadas de alguma maneira as duas operações de retirada de dinheiro no mesmo dia, a grande soma pela manhã e a pequena soma à noite, antes de entrar no cassino. O comportamento de Petrovich contradiz sua prudência e previsão habituais. Neste momento, o investigador decide verificar os documentos oficiais relacionados com o emprego de Marko Lukic. Imediatamente se dirige uma solicitação à contabilidade da fábrica de óleo para estudar o original do contrato de trabalho do estudante. A investigação supõe que, se houve alguns arranjos não oficiais, isso pode ser o ponto de partida dos eventos posteriores que levaram ao desaparecimento de Marko. 3 semanas antes de seu nome aparecer nos protocolos policiais, o estudante Marko Lukic havia repentinamente adiado a prestação de exames importantes. Para seus colegas de curso, tal comportamento parecia estranho, pois Marko era conhecido como um estudante disciplinado, que nunca faltava às aulas sem razões sérias. Entretanto, nesse dia ele busca entre conhecidos precisamente trabalho noturno. Nos anúncios que Marko deixa nos chats estudantis locais e nos quadros do dormitório, se indica urgente, assim como uma observação: tarifa dupla. Tal generosidade dos empregadores habitualmente desperta desconfiança.
Mas Marco, naquele momento, evidentemente está movido por uma necessidade premente. Mais tarde, no curso de uma conversa com a mãe de Marco, os investigadores descobrem a razão da urgência. Ela menciona que seu filho havia acumulado uma dívida por alojamento no dormitório universitário. O valor da dívida é considerável para um estudante: 8.000 kunas. A mãe conta tranquilamente, enfatizando que seu filho nunca antes havia caído em situações financeiras difíceis. Não conhece a razão da formação da dívida e supõe que Marco não queria preocupá-la com detalhes desnecessários. Essa versão também é confirmada por um colega de curso de Marco chamado Pavel. Este explica aos investigadores que Marco tinha outro gasto financeiro estranho. O estudante queria há muito tempo adquirir um relógio inteligente caro, mas não podia se permitir um modelo completamente novo. No final encontrou um anúncio e comprou um exemplar usado, dando ao vendedor apenas a entrada, exatamente 2.000 kunas. Prometeu pagar o resto mais tarde. A investigação estuda minuciosamente a história do relógio. Os policiais fazem perguntas diretas a Pavel, tentando entender onde se encontra esse relógio agora e por que Marco não se acertou definitivamente. O colega de curso responde com segurança que Marco não conseguiu reunir a soma completa e que não voltou a ver o relógio depois daquela transação. Pavel também se lembra de que o vendedor do relógio era um jovem revendedor local de eletrônicos chamado Branco. Esse nome imediatamente é registrado pela polícia. Branco tem uma reputação ambígua. É conhecido por pequenas transações e viagens frequentes a países vizinhos. Branco rapidamente se torna pessoa de interesse para a polícia. Durante a primeira conversa, ele confirma a transação com Marco. Também reconhece ter dado ao estudante o contato de certo número esloveno, afirmando que essa pessoa frequentemente oferecia bom dinheiro por trabalho simples, que se realizava habitualmente em horário noturno. O próprio Branco nega conhecer os detalhes desse trabalho. Entretanto, durante a busca na casa de Branco encontram objetos suspeitos, 2 moedas que exteriormente parecem romanas. No início, isso parece uma pista significativa, especialmente considerando a conexão de Marco com o museu. As moedas são enviadas para verificação pericial, mas logo os peritos concluem que são souvenirs comuns, sem nenhum valor histórico. A investigação se vê obrigada a deixar temporariamente essa pista de lado. Os investigadores continuam verificando a atividade telefônica de Marco Lukic. Estudando os dados detalhados de roaming de seu telefone móvel, encontram mais um momento suspeito. À tarde, um dia antes do desaparecimento, 2 de setembro de 2011, às 23h14, Marco realiza uma breve chamada para esse mesmo número esloveno que lhe havia dado Branco. A conversa dura apenas 26 segundos. E isso é suficiente para que a polícia solicite urgentemente informação oficial do operador esloveno Mobitel SI. Quem era o assinante e que conexão podia ter com Marco, por enquanto, permanece como mistério. O investigador imediatamente envia uma solicitação oficial ao Mobitel SI pedindo para fornecer os dados do proprietário do número e a história de sua atividade. Esse número esloveno agora se tornou um ponto importante da investigação, conectando os problemas financeiros do estudante e seu desaparecimento. Para a polícia, essa é uma nova pista importante, e possivelmente seja precisamente ela que lance luz sobre a verdadeira razão do trabalho noturno e das decisões financeiras apressadas de Marco Lukic nos últimos dias antes do desaparecimento. No contexto de uma investigação cada vez mais complicada, aparece uma testemunha inesperada, capaz de influir substancialmente no curso do caso. É o pastor local Ivo Hačić, que vive numa pequena cabana aproximadamente a 1 quilômetro do poço Sušica. O homem entra em contato com a polícia apenas 8 meses depois do desaparecimento de Marco Lukic. Não fica claro para os investigadores por que se calou tanto tempo e por que precisamente agora decidiu contar o ocorrido. Ivo explica cautelosamente, evitando detalhes. Reconhece ter visto um fogo estranho na noite de 3 de setembro de 2011, mas decidiu não reportá-lo à polícia. Logo se revela a razão de seu longo silêncio. Ivo Hačić havia sido anteriormente condenado por caça ilegal. Foi condenado condicionalmente, portanto qualquer interação adicional com a polícia ele percebia como uma ameaça pessoal. Temendo se meter novamente em problemas, preferia não se imiscuir. Mas há outro ponto importante.
Em dezembro de 2011, Ivo afinal contou sobre o estranho incidente noturno ao policial de bairro local durante um encontro casual na aldeia. O policial de bairro anotou o relato do pastor prometendo investigar, porém nunca foi redigido um relatório oficial. Mais tarde se conhece que o policial de bairro se referiu à perda dessa informação, fato que se registra nos documentos do caso como um caso de negligência corporativa. No curso do interrogatório detalhado, Ivo comunica à investigação detalhes significativos. Descreve o fogo perto do poço como incomum. Ardia com chama vermelho escuro e tinha um cheiro pronunciado de óleo queimado. Não pode indicar a hora com precisão, mas assinala com segurança que ocorria na madrugada. O pastor estava acostumado a fenômenos incomuns nestes lugares, mas tal fogueira havia visto pela primeira vez. À pergunta direta do investigador sobre transporte perto do poço, Ivo responde tranquilamente que viu claramente um jipe verde com um reboque. O veículo estava imóvel perto do poço abandonado, e as pessoas perto do fogo pareciam silhuetas, indistinguíveis na escuridão. A descrição do transporte pelo pastor coincide completamente com a gravação da câmera do posto de gasolina Stablinak. Baseando-se nas primeiras descrições do pastor, os investigadores começam a considerar a versão de autoignição acidental. O território perto da fábrica de óleo de Ante Petrovic já havia sido anteriormente lugar de ignições espontâneas relacionadas com resíduos de produção, óleo usado, barris impregnados de óleo. Tudo isso poderia ter se tornado causa de incêndio, especialmente em época seca. Entretanto, os criminalistas logo dão uma conclusão inequívoca. Depois da análise de amostras dos aros metálicos, fica claro que o óleo está misturado com resina, formando um acelerador de combustão intencional. A autoignição fica completamente excluída. A conclusão do laboratório não deixa dúvidas. O fogo perto do poço foi aceso intencionalmente. Uma etapa importante se torna a confirmação de outro fato, relacionado com o lacre encontrado nos aros do barril queimado. A investigação estabelece uma coincidência direta do lacre com o brasão usado pelo Museu Arqueológico. A análise de laboratório confirma que o lacre é idêntico à amostra usada pelo museu para marcar exposições e cargas importantes. A coincidência é absolutamente exata. A probabilidade de erro está completamente excluída. Não há duplicado de tal lacre. Agora a atenção da investigação volta novamente ao Museu Arqueológico. Os investigadores começam a estudar mais atentamente os documentos internos e contatos de funcionários do museu, tentando estabelecer como exatamente o lacre acabou nos aros do barril encontrado no fundo do poço abandonado. A próxima fase da investigação, interrogatórios de trabalhadores do Museu Arqueológico, verificação de registros de contabilidade e instruções internas para marcação de exposições e contêineres com lacre. Às 22h10, a câmera de videovigilância da loja do posto de gasolina Stablinak registra uma Niva verde com reboque. A filmagem é feita em cores. Boa iluminação permite distinguir claramente os detalhes. No enquadramento entra o assento do passageiro do automóvel. Durante vários segundos se vê que o passageiro usa um relógio inteligente com uma correia branca característica e uma faixa preta. Exatamente tal relógio havia adquirido recentemente Marko Lukic, pagando por ele apenas a entrada. Testemunha daquela tarde se torna a caixa da loja, trabalhando no turno. A mulher mais tarde descreve detalhadamente à polícia a aparência do motorista. Lembrou de seu comportamento nervoso. Literalmente se agitava. Constantemente olhava ao redor e evitava contato visual. Quando o motorista abria a janela do veículo para pagar a gasolina, sentiu um cheiro forte de queimado, como de uma fogueira recém-apagada. Quando a polícia se dirige novamente a Ante Petrovic, proprietário da fábrica de óleo, com perguntas sobre seus deslocamentos naquela noite, responde sem hesitar que havia ido buscar azeitonas. Ante afirma que com ele estava um trabalhador sazonal, que pode confirmar suas palavras. A investigação rapidamente verifica essa declaração, dirigindo-se diretamente aos trabalhadores da empresa. Os funcionários da fábrica de óleo confirmam oficialmente que nesse dia o armazém, de onde habitualmente carregam azeitonas, estava completamente vazio já às 20 horas, e todos os trabalhadores sazonais há muito tempo haviam ido para casa.
Isso contradiz as palavras de Petrovic e muda radicalmente a atitude da investigação para com seus depoimentos. A segunda versão, surgida no curso da análise da gravação de vídeo, consistia em que no assento do passageiro poderia se encontrar o vigia das escavações arqueológicas, Nenad Kulic. A altura do passageiro, segundo estimativas preliminares, coincidia completamente com a altura de Kulic, o que dava fundamentos para verificar essa versão. Entretanto, a verificação detalhada de instituições médicas excluiu Kulic da lista de suspeitos. Os policiais descobriram que às 21h35 do mesmo dia ele havia sido hospitalizado de urgência com apendicite aguda e até a manhã do dia seguinte permaneceu no hospital sob estrita observação médica. Esse fato foi confirmado documentalmente e a versão sobre a participação de Kulic foi completamente encerrada. Assim, a suposição inicial da investigação de que o passageiro poderia ser precisamente Kulic se exclui completamente. A polícia não tem fundamentos para continuar suspeitando dele e volta à figura de Ante Petrovic e do passageiro desconhecido. Neste momento, os criminalistas começam a estudar mais minuciosamente a Niva verde de Petrovic, que se torna a prova material mais importante do caso. No laboratório, examinam o pó de estrada tirado das rodas e do fundo do automóvel e o comparam com amostras de terra da região do poço Suchica. O resultado da análise resulta decisivo. Os peritos estabelecem uma correspondência inequívoca da composição mineralógica do pó de estrada da Niva de Petrovic com as amostras de terra da região do poço kárstico Suchica. Essa coincidência exata exclui a probabilidade de chegada acidental desse pó ao automóvel e indica inequivocamente que o veículo se encontrava perto do poço precisamente naquela noite. A partir deste momento, a investigação exclui definitivamente a casualidade e se convence de que a Niva verde está diretamente relacionada com o desaparecimento de Marko Lukic. O grupo investigativo toma a decisão de abrir uma nova fase de investigação, concentrada na reconstituição detalhada da rota de deslocamento da Niva verde. Para isso, se solicitam dados adicionais de câmeras de videovigilância, localizadas nas possíveis rotas de circulação do automóvel, para estabelecer com máxima precisão os deslocamentos de Petrovic naquela noite. Para a polícia, se torna criticamente importante responder aonde exatamente se dirigia o veículo depois da visita ao posto de gasolina e por que o motorista estava tão inquieto que até uma testemunha casual notou seu comportamento. Na manhã de 4 de setembro de 2011, a mãe de Marko Lukic, arrumando os pertences do filho no quarto do dormitório, encontra um papel estranho, pregado no quadro de anúncios sobre sua mesa. É um pequeno folheto com a inscrição: Viagens noturnas, pagamento duplo. O número telefônico no anúncio imediatamente atrai sua atenção. Código da Eslovênia, pós 386. Ela o reconhece, lembrando que seu filho antes havia mencionado esse contato em conversas sobre trabalho adicional. Para a mãe, isso se torna um sinal de alarme, sobre o que imediatamente informa a polícia. O número telefônico rapidamente cai sob a atenção minuciosa da investigação. A solicitação policial ao operador Mobitel SI retorna com resultados claros, embora não muito consoladores. O cartão SIM estava registrado em nome de uma empresa eslovena de um dia, Maribor Cargo d.o.o. Segundo os registros oficiais da Eslovênia, a empresa foi criada e fechada em curtos prazos, liquidada em 12 de outubro de 2011, pouco mais de um mês depois do desaparecimento de Marko. A empresa não deixou praticamente nenhum rastro nos registros públicos, além do nome e data de liquidação. Os dados de contato de seus representantes estão ausentes. Não há escritórios nos endereços oficiais há muito tempo. A polícia imediatamente tenta ligar para o número indicado, mas o telefone resulta inativo. O operador confirma que a conexão foi cortada pouco depois da liquidação da empresa. A investigação solicita ao operador esloveno dados mais detalhados sobre o tráfego do número e obtém uma pista importante. Segundo o registro de tráfego, na tarde de 3 de setembro de 2011, o assinante recebeu uma mensagem de texto de entrada que continha apenas coordenadas. Essas coordenadas indicavam inequivocamente o porto de Ploče. Simultaneamente, a polícia termina a verificação da versão com o revendedor branco. Anteriormente, haviam sido encontradas em sua posse 2 moedas, exteriormente parecidas com romanas,
A conclusão pericial refuta completamente seu valor histórico, confirmando que são souvenirs turísticos comuns, sem nenhuma relação com o caso. Branco oficialmente se exclui do número de suspeitos. Seu papel e versão ficam completamente encerrados. Enquanto isso, no porto de Plot, a polícia começa o estudo de gravações de câmeras de videovigilância. A câmera do controle alfandegário, formato PAL, registrou os eventos matutinos do dia seguinte. 4 de setembro de 2011 às 6h50. Na gravação se vê claramente um homem que aluga um pequeno barco. No barco se nota uma carga, 3 grandes sacos de polietileno. O homem no vídeo resulta ser o mesmo desconhecido que anteriormente haviam visto na gravação das câmeras de vigilância do porto de Pakostan, junto com Ante Petrovic. Os policiais notam que cada vez mais fios levam à atividade portuária e transportes de cargas suspeitas. Mas o que exatamente havia naqueles sacos, por enquanto, é desconhecido e não se especifica especificamente. Os investigadores dirigem uma solicitação oficial ao Serviço Meteorológico da Croácia exigindo fornecer um relatório detalhado sobre as condições climáticas na noite de 3 para 4 de setembro de 2011. Para os passos posteriores da investigação, é necessário entender precisamente que condições havia naquela noite e se era possível realizar um deslocamento despercebido por água desde Plot ou de volta. A verificação de condições no mar se torna a continuação lógica da busca de conexões entre o desaparecimento noturno de Marco e as estranhas comunicações portuárias. Em 17 de janeiro de 2012, a investigação recebe um novo impulso graças aos depoimentos do caminhoneiro Tomislav Kovac. Durante uma verificação de rotina de registros de carga no posto de controle da autoestrada, inesperadamente comunica ao investigador que possui informação que pode ter relação com o caso do desaparecimento de Marko Lukic. Tomislav tira seu smartphone e mostra ao investigador a fotografia de uma página de seu diário de bordo. A anotação, datada na tarde tardia de 3 de setembro de 2011, é curta e concreta. ZD 911 AN. Niva verde. Fogo em Sushika. A fotografia havia sido tirada quase imediatamente depois que notou a atividade incomum perto do poço abandonado. Tomislav explica que fez essa anotação porque decidiu registrar a situação suspeita por precaução. Os investigadores imediatamente cotejam o número de matrícula indicado no diário de Tomislav com o banco de dados da polícia rodoviária local. No mesmo dia chega a resposta oficial da LDPS. O automóvel com o número ZD 911 AN Niva Verde pertence a Ante Petrovic. Em 2 de setembro de 2011, durante o dia, este automóvel já havia sido parado por uma patrulha e multado por infração das regras de uso de cintos de segurança. Proprietário. Confirmado. Petrovic é novamente convocado para interrogatório, exigindo explicações sobre por que seu veículo foi notado pelo caminhoneiro na noite do desaparecimento de Marco. Ante, conservando a calma exterior, imediatamente responde que naquela tarde havia emprestado o veículo a seu primo, e ele mesmo não sabe onde exatamente esteve à noite. Os investigadores imediatamente verificam as palavras de Petrovic. O primo é convocado para interrogatório separado, onde nega categoricamente as palavras de Ante. Declara que não tomou o veículo, não o pediu e, em geral, naquela tarde não viu Petrovic. Suas palavras se documentam completamente e se registram nos materiais da investigação, confirmando agora claramente o fato de que Ante Petrovic mente. Neste momento, o advogado de Petrovic tenta pôr em dúvida a prova-chave: a foto do diário do caminhoneiro Tomislav Kovac. A defesa afirma que tal fotografia pode ser facilmente falsificada e exige uma perícia de autenticidade da imagem. A investigação imediatamente envia a fotografia para a perícia técnica independente de dados AZF. Os peritos verificam minuciosamente as marcas digitais e concluem que a imagem e a anotação foram feitas precisamente na data indicada e não sofreram modificações ou edição. Assim, a tentativa de desacreditar a prova importante fracassa e a pista falsa dos advogados fica oficialmente encerrada. Depois de obter a perícia, o Ministério Público dá sanção para a busca parcial do território da fábrica de óleo de Petrovic. Durante a busca das instalações num local auxiliar, se descobre um pacote internacional DHL,
não notado anteriormente pela investigação. Na embalagem e nas dobras da fita adesiva, os criminalistas encontram um tipo especial de pó kárstico, por composição mineral completamente idêntico ao que havia sido encontrado anteriormente nas rodas da Niva Verde de Petrovich e perto do poço. Suchitsa, essa descoberta se torna uma nova prova importantíssima que pela primeira vez conecta diretamente a fábrica de óleo e o lugar de desaparecimento do estudante Marko Lukic. Baseando-se nas provas descobertas, o Ministério Público imediatamente começa a preparar uma ordem para a busca completa de toda a propriedade pertencente a Ante Petrovich. A decisão se toma depois de deliberação com os investigadores, que agora estão seguros de que no território da fábrica de óleo podem ser encontradas outras provas significativas. Neste momento, a investigação se concentra definitivamente na figura de Ante Petrovich, a quem agora fica cada vez mais difícil explicar os fatos que aparecem. A investigação gradualmente passa à fase final. Os investigadores novamente estudam minuciosamente os documentos financeiros da fábrica de óleo de Ante Petrovich e prestam atenção a um documento de pagamento suspeito, uma cópia carbono de um cheque em nome de Marko Lukic por uma soma de exatamente 8.000 kunas. O documento está datado na tarde de 3 de setembro de 2011 e assinado pessoalmente por Ante Petrovich. Ao lado há uma nota do sistema, RR53, que significa cancelamento do pagamento. Essa soma coincide completamente com a dívida de Marko por alojamento no dormitório, sobre a qual havia informado anteriormente sua mãe. A pergunta agora consiste em por que o cheque foi cancelado imediatamente depois do estabelecimento. A investigação imediatamente recorre a um inspetor de trabalho para esclarecer o status oficial de Marko Lukic na fábrica de óleo. O inspetor verifica minuciosamente os documentos e conclui que o contrato do estudante foi concluído oficialmente e era válido até 30 de novembro de 2011. Não se descobriram infrações no estabelecimento ou nos pagamentos. A pergunta com o cheque cancelado permanece aberta. O investigador novamente convoca Ante Petrovich para explicações. A pergunta sobre a razão do cancelamento do pagamento, Ante responde breve e seguramente. Marko não veio ao turno naquela noite. O dinheiro era pago apenas pelas horas trabalhadas. Entretanto, os operativos imediatamente encontram uma contradição. Segundo a folha de registro do tempo de trabalho, no quadro de turnos de 3 de setembro às 21h30, está a assinatura de Marko, confirmando sua presença no posto de trabalho. Isso é diretamente o oposto aos depoimentos de Petrovich. A defesa de Petrovich levanta a suposição de que Marko poderia ter assinado o quadro antecipadamente, ainda antes do começo do turno, e, portanto, a ausência do estudante não contradiz as palavras de Ante. Para verificar essa versão, se recorre a um grafólogo no caso. O perito estuda minuciosamente a assinatura e dá uma conclusão inequívoca. A assinatura foi feita diretamente no momento indicado. Os traços estão frescos e executados sem pausas nem camadas adicionais. Essa versão da defesa se refuta oficialmente e se encerra. No curso da verificação posterior de documentos de armazém da fábrica de óleo, se descobre mais uma circunstância estranha. Naquela noite, segundo o inventário, do armazém desapareceram 3 barris de carvalho. A razão do desaparecimento não se indica. Os deslocamentos não estão registrados. Paralelamente a isso, a polícia solicita a documentação do porto de Ploče. O inventário de carga do porto de 4 de setembro mostra a recepção em custódia de 3 sacos de polietileno com peso total de 30 quilos. Os peritos notam que o peso desses sacos corresponde completamente ao peso aproximado de 3 barris de museu padrão, cheios de moedas. Por enquanto, isso não se diz diretamente, mas a conexão se torna evidente. Os dados reunidos testemunham que, entre o desaparecimento do estudante, os barris desaparecidos e a carga no porto, existe uma conexão direta e inequívoca. A investigação começa a formar uma base de provas unificada que planeja apresentar ao Ministério Público. Agora, os investigadores estão seguros de que os eventos daquela noite não foram casuais, mas levaram um caráter evidentemente planejado e organizado. Em 20 de fevereiro de 2013, o processo judicial sobre o caso do desaparecimento do estudante Marko Lukic alcança seu apogeu. No banco dos réus,
o proprietário da fábrica de óleo Ante Petrović. A sala do tribunal está cheia. Entre os espectadores, familiares de Marko, jornalistas, investigadores, várias testemunhas e advogados. A atmosfera é tensa e concentrada. O promotor começa a lhe expor detalhadamente a cadeia final de provas, confirmada por investigações e perícias de muitos meses. O primeiro no que põe atenção o tribunal: a rota percorrida pelo automóvel de Ante Petrović na noite de 3 para 4 de setembro de 2011. Segundo a reconstrução, às 21h45, Petrović carregou no reboque de sua Niva verde 3 barris de carvalho com moedas romanas, roubadas do Museu Arqueológico. Com ele estava Marko, que naquele momento ainda se encontrava vivo. A perícia técnica confirmou que o peso da carga e do passageiro era admissível para esse veículo. Às 22h10, o veículo foi registrado pela câmera do posto de gasolina Stabilinak. Precisamente neste momento aparecem no enquadramento o relógio de Marko, prova de que o estudante efetivamente se encontrava no veículo. Às 22h35, depois de 12 km por estrada de terra, o automóvel alcançou o poço Sushika. Lá, segundo as conclusões do promotor, as moedas foram transbordadas dos barris para sacos de polietileno. Depois, Ante usou um acelerador especial, mistura de óleo e resina, para incendiar os barris vazios. Neste mesmo momento, Marko, já sem vida, foi colocado no poço, sobre o que declarou diretamente a perícia judicial de DNA, obtida das fibras queimadas de roupa. Depois disso, Ante se dirigiu para a Baía de Dubrava. O relatório meteorológico confirmou que a noite era sem lua. O vento não excedia 2 metros por segundo, e a patrulha de guarda-costas, nesse momento, trabalhava significativamente mais ao sul, assegurando ao réu um corredor livre para o deslocamento. Às 3h30 da madrugada de 4 de setembro, Petrović chegou à Baía de Dubrava, onde carregou os sacos com as moedas num barco alugado antecipadamente. Às 6h50 da manhã do mesmo dia, entregou a carga no porto de Ploče ao representante da empresa eslovena de Um Dia, registrada naquele mesmo número esloveno do qual Marko anteriormente havia recebido SMS. O juiz se detém separadamente nos motivos financeiros de Ante Petrović. A investigação provou que as 45.000 kunas retiradas por Petrović da conta constituíam o adiantamento recebido do comprador das moedas roubadas. As 4.500 kunas adicionais retiradas tarde na noite do mesmo dia e gastas no cassino foram uma tentativa de ocultar a renda ilegal, lavando dinheiro. A história falsificada com a cópia carbono do cheque de 8.000 kunas, cancelado imediatamente depois do estabelecimento, tinha como objetivo ocultar o não pagamento a Marko do dinheiro por seu papel no trabalho noturno. A assinatura de Marko no quadro, confirmada pelo grafólogo, resultou verdadeira, posta às 21h30. Isso significava que Marko havia cumprido completamente sua parte do contrato, mas nunca recebeu o dinheiro prometido. A defesa de Petrović tenta, com um último argumento, indicar que os restos completos de Marko nunca foram encontrados e, portanto, o assassinato supostamente não está completamente provado. O tribunal rejeita categoricamente esse argumento, declarando que os fragmentos existentes e a cadeia de provas irrefutáveis são suficientes. Todas as outras versões da defesa, enunciadas anteriormente e verificadas pela investigação, foram definitivamente encerradas por perícias e conclusões oficiais. Nos últimos minutos do processo, o promotor enumera calma e metodicamente as provas principais, sublinhando a conexão irrefutável de Ante Petrović com o local do crime. Lembra ao tribunal o lacre com o brasão do museu, descoberto nos aros dos barris queimados. Indica o pacote DHL com pó kárstico, que coincide perfeitamente com a terra encontrada perto do poço Sushika. Também o promotor lembra a fotografia do caminhoneiro Tomislav Kovač, cujos dados ex-IFE confirmam a autenticidade e provam inequivocamente a presença do automóvel de Petrović naquela noite fatal perto do poço. E, finalmente, o promotor cita os dados da perícia criminalística, segundo os quais o pó de estrada extraído da Niva de Petrović coincide exatamente com a composição mineralógica do solo do local do crime. Agora já não restam dúvidas sobre a culpabilidade do réu. Depois do discurso final do promotor e da última palavra da defesa, o tribunal se retira para a deliberação.
Meia hora depois, o juiz retorna e lê o veredito. Ante Petrovic é declarado culpado do assassinato de Marko Lukic, roubo de valores históricos e tentativa de ocultação do crime. Sentença: 22 anos de privação de liberdade com confisco de bens. Petrovic, ao ser retirado da sala, pronuncia seca e brevemente apenas uma palavra: apelar. As câmeras registram seu rosto, sem emoções, o olhar completamente vazio. O processo judicial terminou. No caso, fica sem esclarecer apenas um elemento: a identidade do comprador final da segunda partida de moedas que apareceu no registro IP do leilão pela internet em Ljubljana. A solicitação internacional já foi enviada, mas por enquanto se encontra em etapa de espera de autorização.